ficou vazio, seu estômago ficou vazio, e ele mesmo ficou cheio de medo e de dor. Então esse jovem, ele era infeliz, inconscientemente, numa terra distante. E a terceira parte? A terceira parte, irmãos, ele era infeliz, conscientemente, cuidando de porcos. Olha que interessante, irmãos. Percebe que esse jovem era um jovem que jamais tinha colocado na boca um pedaço de porco. Esse jovem sequer passava perto de um porco. E agora esse jovem passa a cuidar de porcos. Ou seja, o que significa isso? Significa que ele desceu ao estágio máximo da sua compreensão de uma degradação emocional, física e espiritual. Irmãos, duas desgraças acontecem na vida desse jovem simultaneamente. A primeira que esgota todo o seu recurso. E depois veio àquele país uma grande fome. Olha que coisa terrível. Ele não tinha dinheiro. E aonde ele estava, ninguém tinha comida. Houve uma grande fome. A fome bateu à sua porta. Ele perdeu tudo. Os amigos desapareceram. Os prazeres se tornaram um dilúvio de sofrimento. Irmãos, foi parar num chiqueiro sujo, coberto de trapos, com o estômago fuzilando por conta da fome. E aqui eu quero dar uma palavra para vocês, irmãos. O diabo é especialista em enganar. Irmãos, o pecado, ele é uma fraude. E o mundo, ele é ilusório. O colorido do mundo, irmãos, não passa de uma ilusão de ótica. Na verdade, o mundo, queridos irmãos, ele é cinzento, como uma vida deserta, sem vida. Irmãos, o pecado não compensa, porque o salário do pecado é a morte. Em quarto lugar, ele era feliz, conscientemente, de volta à casa do Pai. Irmãos, a última fase desse jovem, quando ele volta para casa, quando ele chega ao fundo do poço, percebe o que o texto vai dizer aí? Lá no verso de número 17, ele vai dizer assim: tornando em si. Ou seja, voltando ao equilíbrio da sua mente, tendo consciência daquilo que ele estava fazendo e aonde ele estava. Ele voltou a si. Quando ele volta a si, irmãos, o que aconteceu com esse jovem? Quando ele olha para dentro dele, e percebe que ele era feliz, inconscientemente na casa do Pai. Ele se arrepende, ele toma uma decisão e ele volta para a casa do Pai. Ele reconheceu, irmãos, que não tinha merecimento, mas dependia da misericórdia de Deus. Para sua surpresa, ele descobriu que o seu pai o esperava com mais intensidade do que ele tinha de voltar para casa. Irmãos, seu pai correu, abraçou, beijou, celebrou a sua volta e o restaurou. E queridos irmãos, deixa eu dar uma palavra para você aqui hoje. Sempre, hoje inclusive,
Deus está dizendo para você nessa noite: volte. Volte para a casa do Pai. Sabe por quê? Porque a casa do Pai, ela já está preparada e a mesa já está posta. A mesa já está posta. Queridos irmãos, essa festa que nunca vai acabar, o pai sempre volta para abraçar o seu filho. Só que eu queria agora com vocês ver algumas aplicações aqui que nortearam toda essa parábola, fazendo algumas perguntas. O que levou o filho pródigo a sair da casa do pai rumo a uma terra distante? Que passos ele tomou para voltar à casa do pai? O que aconteceu em sua volta? Vamos destacar isso aqui um pouquinho? Olha comigo, por favor, o verso de número 12. Ele vai dizer: e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Queridos irmãos, a primeira coisa que faz com que nós saímos da casa do Pai é a insatisfação. A insatisfação, irmãos, ela é perigosíssima. Sabe por quê, queridos? Porque um coração que não tem satisfação e grato pelaquilo que tem, nunca estará satisfeito com o que tem. Nunca. Irmãos, tudo começou na vida do filho mais novo quando ele se sentiu infeliz na casa do pai. A companhia do pai e do irmão já não preenchia mais a vida desse jovem. Não era mais prazeroso para ele estar ali. Ele queria conhecer, ele queria experimentar algo mais. Só, irmãos, que a insatisfação era tão perigosa, que foi ela um dos passos que Adão e Eva tomaram para cair no paraíso. A insatisfação, irmãos, foi o mesmo comportamento que Lúcifer teve para se tornar um demônio. A insatisfação, irmãos, é a ideia tola de que do lado do muro a grama é mais verde. Irmãos, percebam uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês: o problema não é a igreja, o problema não é o comportamento do pastor. A única avaliação que algumas vezes as pessoas fazem para mudar de igreja, eu vou falar de outros exemplos, mas eu estou falando de igreja agora no contexto porque nós estamos aqui,